Graças e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, uma boa noite na paz de Jesus para toda a sua família. Nós nos encontramos aqui mais uma vez para meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor e estamos fazendo a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo na vida missionária da igreja, na obra missionária da igreja, o início das igrejas e o mover de Deus na vida dos apóstolos e na fé de que é o mesmo Espírito Santo que age hoje em nosso meio, é o mesmo Espírito Santo que hoje trabalha na vida da igreja, que trabalha no meio do povo e com o povo. E eu quero te convidar para a leitura que encontra-se no capítulo 14. Hoje nós vamos ler o capítulo 14 de Atos, a partir do primeiro versículo, quando Paulo e Barnabé estão em Icônio, que é uma outra cidade aí próxima que eles já viajaram. Lembrando que na semana passada nós vimos que eles precisaram sair, né, chacoalhando o pó dos pés, né, de onde eles estavam, pelo fato da cidade não ter ali aceitado, né, a cidade não aceita a presença deles ali, então eles acabam voltando, né, saindo da cidade, sacudindo o pó dos pés, e agora eles vão chegar na cidade de Icônio. Lembrando que mesmo eles tendo saído desse jeito da cidade onde eles estavam, eles saem alegres e cheios e transbordantes de alegria e também transbordantes do Espírito Santo. Porque embora a cidade não tenha se alegrado, ou parte, né, dos habitantes daquela cidade não tenham se alegrado com a presença dos apóstolos ali, eles estavam felizes de fazer a obra de Deus, e o que importa é agradar a Deus, estar cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Então vamos hoje para o capítulo 14. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os gregos, incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demorando-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios, mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor estamos diante da Tua santa palavra, corações gratos pela Tua presença entre nós, porque o Senhor é um Deus de graça e poder, um Deus de misericórdia, que continua, Deus, se revelando a nós, continua se manifestando a nós, continua, Pai, fazendo de nós instrumento, anunciadores do Evangelho, proclamadores e proclamadoras de vida, aonde nós estivermos. Obrigada, Senhor, porque apesar das nossas limitações e das nossas falhas, o Senhor continua, Pai, nos usando e contando conosco para sermos testemunhas vivas e fiéis do Teu amor, da Tua graça e do Teu poder. Muito obrigado por essa leitura, fala conosco, abra-nos os olhos, o entendimento, a memória, os ouvidos, o coração, que possamos, ó Deus, receber com profundidade as verdades da Tua palavra. Muito obrigado por este tempo, nós oramos e agradecemos o nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Quando a gente olha para essa parte do texto, a gente talvez possa se identificar com algumas situações com as quais nós já vivenciamos na nossa vida. Discípulos estavam ali saindo, né, da Antioquia da Pisídia, que é mais ou menos aí, se a gente seguir numa linha reta, né, quase que acima de Chipre, né? Então eles estão vindo
de Jerusalém, vieram para Chipre e agora então eles estão aí nessa região um pouquinho para cima aí que é outra Antioquia, que a gente tem a Antioquia da Síria, lá para cima de Jerusalém, e do lado de cá a gente vai ter aí então a Antioquia da Pisídia. Então eles estão aí um pouquinho para cima, né, da ilha de Chipre, assim, se a gente pensar numa linha reta de distanciamento geográfico. E aí, quando eles estão nessa cidade, na Antioquia da Psídia, eles vão ter que fugir dali. Fugir não, eles vão ver que o povo não aceita mais. A gente se lembra que eles chegam na sinagoga, eles pregam lá na sinagoga. Um grupo, né, a liderança gostou da pregação, convidou-os para que eles estivessem no sábado seguinte. E no sábado seguinte, muita gente, praticamente a cidade inteira foi para lá e muita gente se converteu, gostou, e isso causou ali uma certa situação de ciúmes, de um pouco de inveja, e vamos dar um fim nesses dois e mandar eles embora da nossa cidade, porque não tá dando muito certo. Aí é onde eles então começam a incitar pessoas, né, para se levantarem contra eles. No versículo 50 do capítulo 3, a gente vê: os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. Então, Paulo e Barnabé, eles vão acabar saindo da cidade, né? O texto fala para nós aqui que eles, então, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Mesmo assim, eles transbordavam de alegria, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E aqui é muito interessante a gente observar que às vezes a gente acha que a perseguição, né, porque alguma coisa a gente está errado, está faltando fé, mas não, eles estavam cheios do Espírito Santo e estavam sofrendo perseguição. Então era interessante, né, porque ao mesmo tempo que eles estavam sofrendo a perseguição, eles se alegravam no Senhor, de saber que eles estavam sendo perseguidos por estarem cumprindo a vontade de Deus. Então é importante a gente saber na nossa caminhada por que nós estamos sofrendo perseguição. Às vezes nós estamos sofrendo perseguições porque a gente está falhando em fazer a nossa própria vontade, em satisfazer-nos com a nossa própria vontade. Então nós precisamos avaliar: estamos sendo perseguidos? Estamos sendo perseguidas? Qual o motivo da nossa perseguição? Porque nós estamos procurando a nossa própria vontade ou porque nós estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus? Porque se a gente está sendo perseguido por fazer a vontade de Deus, nós somos bem-aventurados. O livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, né, lá a partir do capítulo 5, começa a narrar as bem-aventuranças, né? E aí vai dizer para nós ali, capítulo 5, que bem-aventurados sois vós quando mentindo vos injuriarem, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão. Então, quando nós somos perseguidos e perseguidas por causa do Evangelho, é uma bênção, é motivo de estarmos como os discípulos estavam aqui, transbordantes de alegria. E então, assim, eles saem, né, da cidade, não ali chateados, entristecidos, eles chacoalham o pé e continuam felizes. Vamos para a próxima, né? Vocês não quiseram aceitar o Evangelho? Tem quem queira, tem quem queira, tem quem precisa. Vamos anunciar para quem está com o coração aberto, disposto a receber, a ouvir, a aceitar esta palavra. E aí então eles chegam lá na cidade de Icônio, né, que é ali para cima um pouquinho de onde eles estavam, né? Então eles vão chegar em Icônio e eles vão do mesmo jeito. É interessante que eles mantêm assim o mesmo estilo, né? A mesma dinâmica. Eles vão para a sinagoga, porque na sinagoga, aliás, tinham os judeus e também tinham aqueles que não eram judeus, que também frequentavam. Eu acho isso muito interessante, né? Que tinham os judeus que frequentavam e aqueles que não eram, que ainda não acreditavam, mas que eram simpatizantes, né? Estavam ali, achavam, respeitavam, né, aquela forma de fé, achavam interessante e estavam ali perto também. Então, além disso, haviam os gregos, que também estavam tendo a oportunidade de receber o Evangelho. Então, eles vão para a sinagoga judaica, eles falaram de um modo assim tão especial, e aqui eu quero chamar a nossa atenção, porque diz o texto assim, ó: falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto judeus como gregos. E aí eu fico pensando assim, tem uma história, né, que a gente já ouviu, talvez você já tenha ouvido, eu já ouvi algumas vezes essa história, que é a história de um pregador
né? De uma cidade do interior que tinha um pregador e tinha o circo, né? Um pregador e uma igreja, o circo e o palhaço. E a história diz assim que o pregador, ele contava, né? Pregava lá as verdades do reino de Deus, mas a igreja estava vazia. E o palhaço contava tantas mentiras, mas o circo estava cheio. E aí alguém pergunta, né? O que acontece, né? Por que está acontecendo isso? E um sábio vai responder, fala assim, é que é o seguinte, o pregador ele está falando as verdades do reino tão desanimado, sem entusiasmo, sem alegria, de um modo tão desanimador, que as pessoas não acreditam, as pessoas acabam desistindo de ouvi-lo pregar. Por outro lado, o palhaço conta umas mentiras de uma forma tão convicta, com tanta determinação, de uma forma tão divertida, que as pessoas se alegram e elas vão lá para ouvir aquilo. Então eu acho muito interessante quando o texto bíblico mostra para nós o tal modo, eles pregavam de tal modo que muitas pessoas vieram a se converter. Grande multidão creu naquela pregação. E eu fico pensando isso, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos, como povo de Deus, anunciar o evangelho, testemunhar, pregar, falar, viver de tal modo que as pessoas venham a crer. A gente brinca, né, com alguns irmãos e irmãs que na igreja, dando alguns exemplos, que hoje a gente tem uma categoria de cristãos e cristãs que parecem agentes secretos, né? Ninguém sabe que aquela pessoa é cristã. A pessoa trabalha, ninguém sabe no trabalho dela que ela é evangélica. Ninguém sabe no trabalho dela que ela é um servo, uma serva do Deus vivo. Porque ela é tão discreta, tão no cantinho dela. Não, mas eu não me meto em confusão. Ok, você não faz coisa errada, mas também não faz o que é certo. E às vezes a gente está vivendo dessa forma. A gente deveria anunciar, as pessoas deveriam saber, olhar para você e perceber, olha, aquela pessoa, ela é cristã. Tem algo diferente nela. A forma como ela vive, né? O entusiasmo, a alegria, a fé, a paixão, como ela lida com os problemas, como ela se relaciona com as pessoas. O nosso viver precisa demonstrar algo diferente. Nós precisamos pregar de tal modo que as pessoas venham a crer por causa da nossa vida. E o pregar não necessariamente envolve que usemos palavras. O nosso viver, a forma como a gente vive, a alegria, a vontade de estar na presença de Deus, a alegria de servir ao Senhor, precisa ser uma constante na nossa vida. Nós precisamos sempre querer estar na presença de Deus, pregar de tal forma, viver de tal forma que as pessoas olhem para nós e queiram isso que nós estamos vivendo, que não viver como nós estamos vivendo, servindo a esse Deus poderoso, servindo com alegria, com prazer, de forma dinâmica, de forma alegre. Assim nós devemos viver. E o texto mostra para nós que eles pregavam de tal forma que grande multidão veio a crer, tanto judeus como grego. Quer dizer, a forma como eles viviam era tão intensa, eles aspiravam e expiravam o evangelho de tal forma que as pessoas ao redor criam. Isso é muito verdadeiro, muito profundo. E tanto que segue a religião judaica, como aqueles que não seguem, não importa, todas as pessoas que estavam ali, né, muitas, uma multidão veio a crer pela maneira que eles estavam ali falando de Jesus, né? Maneira como falam de Jesus. E eu pergunto, como você tem falado de Jesus? E as suas palavras estão condizentes com as suas ações, né? Então esse cuidado a gente precisa ter, e não é quando a gente está na igreja, né? Ou quando a gente está no ambiente cristão, de pessoas, né? Da família, mas quando a gente está, às vezes, no trabalho, às vezes na feira, às vezes no mercado, na fila do banco. É interessante fila, né? Agora a gente não tem enfrentado filas, que a gente não está podendo sair de casa. Mas eu me lembro, já fiz essa experiência. Se você está na fila do banco, tá todo mundo ali impaciente. Se você puxa um assunto, as pessoas vão seguir o assunto que você puxou.
Se o seu assunto é um assunto agradável, é um assunto que ajuda as pessoas a desestressarem, a se acalmarem, né, e ficarem mais tranquilas, você acalma. Agora, se você começa a levantar reclamações, começa a falar mal do caixa, olha aquela pessoa ali, não está trabalhando direito, o gerente não está vendo isso, a gerente não está observando os funcionários aí, né, fazendo hora, e aí todo mundo vai começar a reclamar. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que nós estamos falando, né? Para onde nós estamos levando o rumo dessa prosa, né? Como já diria o caipira, né? Onde que vai dar o rumo dessa prosa? E às vezes a gente não está se dando conta de que nós estamos levando o rumo da prosa para um lugar errado. E o texto nos ensina que nós devemos anunciar e mostrar o caminho certo, né? Mas apesar de ter um número muito grande de pessoas que se converteram, que creram, que se, né, aceitaram aquela pregação, também houve muitas pessoas que não aceitaram. E o texto nos diz, os judeus incrédulos. E as pessoas incrédulas, elas incitam confusão. Já conheceu alguma pessoa assim? Espero que não, mas eu duvido, acredito que sim. Já conheceu uma pessoa que incita confusão? Uma pessoa, em vez de ser uma apaziguadora, uma pacificadora, ela é uma pessoa que joga lenha na fogueira, que vai lá e assopra lá a brasa que é para o negócio pegar fogo. E tem pessoas que incitam confusão, né? E no tempo de Paulo e Barnabé não era diferente. Ali naquela cidade de Icônio, né? O texto diz para nós que havia ali pessoas incrédulas que incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Meu irmão e minha irmã, quem incita a confusão é uma pessoa incrédula. Talvez, em algum momento da história, a gente já tenha percebido que dentro de igrejas, e eu digo igrejas no contexto mundial, há pessoas que estão ali e que ainda não são cristãs ou não são crentes verdadeiramente. Existe dentro de igrejas pessoas incrédulas, pessoas que incitam confusão, infelizmente. E eu estou dizendo isso para que eu e você venhamos a vigiar, para que eu e você não sejamos pessoas incrédulas que incitam confusão, que incitam bagunça, que incitam brigas, né? O texto diz para nós, né? Ali havia algumas pessoas, né, que estavam incitando confusão e irritando. Já viu a pessoa que irrita? Tem pessoas que é uma coisa impressionante, que ela tem um dom tão forte de irritar, que só de ela estar no ambiente já fica um ambiente pesado, né? Já fica aquele clima irritadíssimo, assim, ó. E nós precisamos vigiar, porque o inimigo, ele usa a vida das pessoas. E se nós não vigiarmos, ele pode usar as nossas vidas. E o texto diz para nós que eles estavam aonde? Lá na sinagoga, dentro da igreja, né? O que seria a igreja? Eles estavam ali dentro, num lugar de oração, num lugar que vai ler a Bíblia. Eles estavam ali. E ali muitas pessoas que foram com corações abertos ouviram e creram. Outras começaram a arrumar confusão. Outras começaram a arrumar briga. Outras começaram a arrumar intriga. Outras começaram a arrumar irritação, né? Mas o texto continua, diz assim que os apóstolos não se incomodaram com isso, porque eles ficaram muito tempo nessa cidade. O texto diz assim, entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor. Aqui eu me lembrei do versículo da palavra lá em Pedro. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se as lutas estão grandes, se você tem pregado o evangelho, quer seja numa comunidade, quer seja na sua família, quer seja no seu ambiente de trabalho, quer seja andando pelas ruas, e as pessoas começam a se irritar, começam a ficar nervosas, começam a virar confusão contra você, meu irmão e minha irmã, não desiste de pregar o evangelho. Não desista de falar de Jesus. Continue pregando de tal modo como Pedro e Barnabé. O texto fala assim, eles pregaram de tal modo que muitas pessoas vieram a crer.
Continue pregando com intrepidez, com autoridade, com ousadia. O texto diz para nós que eles ficaram bastante tempo ali falando ousadamente do Senhor. Às vezes a gente erra porque a gente fala ousadamente da gente mesmo, das nossas experiências, dos nossos testemunhos, que muitas vezes são válidos. Mas nós precisamos falar do Senhor. Precisamos falar de Jesus. E o texto fala, falavam ousadamente no Senhor, na força do Senhor, na unção do Espírito Santo, o qual confirmava a palavra de graça. Quando você fala na autoridade, no nome do Senhor, a tua palavra é confirmada. Você não fala em vão, você não fala à toa e a sua palavra não cai por terra. Mas o Senhor confirma a palavra que tem saído da boca daquele que é instrumento nas mãos do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, fale ousadamente no Senhor, porque o Senhor confirma a sua palavra de graça, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios. Quando nós falamos o nome do Senhor, o Senhor usa nossas vidas com poder e autoridade, e milagres acontecem. Quando nós falamos o nome de Jesus, milagres acontecem. Vidas são transformadas, pessoas são curadas, paralíticos levantam, surdos ouvem, mudos falam. O Senhor restaura, o Senhor faz milagre. E é o Deus, mesmo Deus que faz milagres hoje. Nós temos visto curas que têm acontecido, pedidos de oração que são ouvidos. Sinais e prodígios acompanham aqueles e aquelas que anunciam a palavra de salvação. Porque o Senhor, Ele honra o nome dEle por meio das nossas vidas. Mas ainda assim, o povo se dividiu. Ainda há pessoas com corações duros. E ainda acontecem divisões no meio do povo. Infelizmente, no meio do povo de Deus, ainda acontecem divisões. E o texto mostra para nós, mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros eram pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo-se eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Veja, meu irmão e minha irmã, eles ficaram ali muito tempo, não foi uma coisa rápida não, muito tempo. A gente não tem aqui o relato de quantos dias ou meses, nós não sabemos, mas o texto fala que muito tempo. E durante esse tempo eles falavam ousadamente no Senhor, mas conseguiram lá alguns judeus se levantar, fazer um motim e dividir o povo, e parte desse povo quis apedrejar. Eles apedrejavam aqueles que eles consideravam pecadores, aqueles que eles consideravam hereges ou que estavam falando contra aquilo que era o costume da fé, a prática da fé, as ordenanças da fé que eles tinham. Então eles apedrejavam essas pessoas. E aí o apedrejamento, né, era uma coisa terrível, né? A pessoa morrer apedrejada, né? Então aqui o texto diz para nós assim que uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos judeus associado com as autoridades para os ultrajar e apedrejar, quer dizer, opa, agora a coisa ficou séria. Agora eles estão querendo acabar com a nossa vida. Ou a gente fica aqui e morre e vamos virar Marte, mas vai acabar a missão, ou a gente foge e a gente continua pregando em outro lugar. Porque o campo é grande, a seara é grande, né? Nos dias já Jesus já tinha avisado, a seara é grande. Então, eles fazem uma escolha, e a escolha deles qual foi? Fugir. E tem sido muito interessante, hoje nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas entraram muitos cristãos e cristãs ficaram meio que divididos quando a gente diz respeito a mantermos os nossos cultos, não presenciais, mas nas nossas casas. E alguns falaram, mas isso é medo, outros não é medo. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos vigiar e ter sabedoria. E o texto mostra para nós aqui, ó, quando a vida está em risco, a gente vai preservar a nossa vida. A não ser que seja o propósito de Deus, né? Aquilo, o perder a vida, mas isso estava restrito a Jesus, que morreu na cruz por nós. Nós temos o compromisso de preservar a nossa vida, até porque mesmo Paulo vai dizer para nós que nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar
da nossa saúde, cuidarmos de nós mesmos. Portanto, há momentos que nós precisamos nos recolher, há momentos em que precisamos nos afastar, há momentos em que precisamos preservar a nossa vida, para que a palavra de Deus, o Evangelho, continue sendo anunciado e pregado por meio de nós. Então, Paulo e Barnabé, eles fogem daquelas... querem nos apedrejar? Vamos fugir. Já pregamos aqui, já anunciamos, já fizemos a nossa parte, vamos para outro lugar. Mas não vamos perder a nossa vida agora, porque ainda há muito serviço a ser feito. Cuidado com a nossa própria vida, né? E aí eles fogem para a cidade de Listra, Derbe e Licaônia, e na semana que vem, então, a gente vai ver a cura, né, que vai acontecer ali em Listra e como eles vão ser vistos, né? A forma como o povo vai olhar para eles ali é bem interessante, mas hoje nós vamos parar por aqui e que a gente possa, né, continuar pregando Jesus com ousadia, pregando Jesus, pregando ousadamente e sabendo a hora de mudar de ares, a hora de ir para outros lados para preservar a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe o seu lar, que você tenha uma excelente semana. Vamos orar? Pai de amor, graças te damos mais uma vez pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos e reunidas em teu nome para aprendermos um pouco mais da tua santa palavra. Pai, quero colocar diante do teu altar a vida de cada irmão e irmã que está ouvindo, ó Deus, esse estudo, que está acompanhando, que possamos, ó Deus, aprender com a vida cotidiana ou pelo menos com a parte da vida, da história da vida de Paulo e Barnabé, que devemos perseverar no anúncio do Evangelho, anunciando palavras de vida, de esperança, testemunhando o teu amor, a tua graça, o teu poder, e assim, ó Deus, viver conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Pai, quero colocar diante do Senhor a vida de cada família, a vida das nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, os nossos idosos, que a tua graça sustente cada um dos teus filhos e filhas. Paizinho, também quero clamar agora por cada pedido de oração que tem sido colocado, Deus, no nosso grupo da igreja e outros pedidos que estão sendo colocados diante do Senhor nessa hora. Clamar a Deus pelas pessoas com problemas de saúde, clamar a Deus pelas pessoas enfermas, pelas pessoas hospitalizadas, pelas pessoas que estão se tratando em casa, clamar a Deus pelas equipes médicas, clamar pelos hospitais, clamar pela nossa liderança política, Deus, clamamos a tua misericórdia. Pai, clamamos pelas famílias enlutadas que perderam e têm perdido entes queridos, ó Deus, num índice tão gigantesco, Senhor, e tão terrivelmente assustador de pessoas que têm morrido todos os dias. E nós clamamos, Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, derrama sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, a tua unção, o teu poder, a tua proteção, o teu livramento. Senhor, tu és um Deus de misericórdia, alcança-nos com a tua graça, Pai. Ó Deus, continue ajudando as pessoas que estão desempregadas, que passam por necessidades. Ó Deus, hoje nós vemos que o Brasil é um país que tem um número muito grande de pessoas passando fome, e eu quero clamar que o Senhor continue nos levantando como igreja para estar ajudando o máximo de pessoas que pudermos. Ajuda-nos também, ó Deus, a abençoar, ó Pai. Abençoa a tua igreja para que não falte trabalho, para que a tua igreja continue tendo esse coração amoroso, bondoso, disposto a abençoar, contribuindo com alimentos, com cesta básica. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverarmos, Pai. Ó Deus, continue cuidando, Senhor, dos relacionamentos entre pais, filhos, irmãs, irmãos, mães, avós. Cuida, Senhor, da tua igreja, do teu povo, caminha conosco e ajuda-nos, ó Pai, aonde nós estivermos, independente de como as pessoas estão nos ouvindo, que possamos pregar o teu evangelho com ousadia, que possamos, ó Deus, anunciar no Senhor palavras de salvação, palavra de fé, palavra de esperança. Deus, em nome de Jesus, usa as nossas vidas, sustenta a tua igreja, Senhor. Não permitas, ó Deus, confusões, não permita, Senhor, que venhamos a nos desviar do evangelho verdadeiro, não permita que venhamos ser enganados e enganadas, ó Pai. Ó Deus, perdoa, Senhor, as nossas limitações e ajuda-nos, ó Pai, a vivermos em conformidade com o teu querer e com a tua graça. Caminha conosco, dispensa sobre nós a tua unção, o teu poder. É a nossa oração e a nossa gratidão no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família e todo o povo dele.
Amém?